Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando direitinho, tá? Então, estamos cá nós, mais uma vez, para mais uma aula de química, né? Na nossa última aula, nós começamos a falar sobre as substâncias puras, sobre as misturas, falamos de pontos de fusão, pontos de ebulição, falamos que as substâncias químicas, muitas vezes, elas vão seguir um padrão ou o outro. Então, aos poucos, nós estamos introduzindo esse conceito de substâncias químicas na vida de vocês. E aonde essas substâncias químicas estão presentes. Isso que é o mais importante de tudo, né, gente? Então, hoje nós vamos entrar na matéria da nossa apostila, que é quando aparecem essas substâncias químicas no nosso dia a dia. Por exemplo, nos fenômenos naturais que cercam a nossa volta. Então, nós temos aí fenômenos, por exemplo, diariamente, o que ocorre? Evaporação, condensação, não é isso? As águas evaporam, formam as nuvens se condensam e formam a chuva. São processos físicos, fenômenos físicos, naturais, que acontecem naturalmente. E a gente tem ainda os ciclos dos elementos químicos, onde os elementos químicos encontram na nossa vida. Então, aí é que a gente está pegando hoje a nossa apostilinha para que a gente possa, então, ver o que nós vamos compartilhar aqui. Ó. Vocês vão compartilhar comigo. Pega a apostila de vocês aí. Eu só não sei falar, gente. Deixa eu ver que página é essa. Está marcadinha na minha aqui. Peraí. Essa página é a página 33 da apostila de vocês. Se vocês puderem pegar aí para a gente acompanhar, vai ser muito bom. Então, ó, composição, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Composição do ar e os ciclos naturais. Então, ó, considerando a conexão dos seres vivos com os fatores abióticos dos ecossistemas, um fator ambiental muito importante para a vida é o ar. Vista do espaço, a Terra tem uma camada de ar que se apresenta como um manto azulado. Daí a gente falar que a Terra é o planeta azul, né, gente? É esse ar, tá? Que faz esse manto azulado. Essa camada, chamada de atmosfera, funciona como um filtro que protege nosso planeta de parte das radiações que vêm do espaço. Impede que a maioria dos meteoroides chegue até a superfície terrestre. Entretanto, não é só o nosso planeta que apresenta atmosfera. Não, nós seríamos muito egoístas se pensássemos isso, né? Então, olha, tá te mostrando aí uma foto, atmosfera terrestre vista do espaço, e aqui a composição da atmosfera, olha, dos gases da atmosfera. 78% do ar que nós respiramos, ele é nitrogênio, olha. Muita gente acha que a maior parte do ar é oxigênio, não é. 21% é oxigênio e 1% corresponde a gás carbônico, vapor d'água e outros gases, dependendo de onde você estiver. Então, ó, apesar de não ser visível,
sabemos que o ar se encontra à nossa volta. Podemos percebê-lo quando respiramos, pelo movimento das árvores, pelo vento. O que conhecemos por ar, na verdade, é uma mistura de diversas substâncias, incluindo gases como oxigênio, nitrogênio, ozônio, hidrogênio, gás carbônico, vapor d'água, etc. Dependendo de onde a gente estiver, a gente vai ver uma composição diferente do ar. Se nós estivermos num local onde a poluição é muito alta, por exemplo, se você for para a roça, imediatamente a gente já vê a diferença no ar. Parece que o ar é mais puro, não é? Não parece não, é verdade mesmo. Ao mesmo tempo, se você for para uma cidade grande, se você for para São Paulo, se você for para o Rio, quando tem aqueles congestionamentos enormes de carro, carreta, você vê que o ar é poluído. Quem tem alergia, quem tem rinite, sente na hora, não é? Então, esse ar, ele depende de onde a gente está. Os gases que fazem parte da composição do ar não são encontrados na mesma quantidade. Analise o gráfico acima e descubra as proporções desses gases na atmosfera. É isso que a gente já falou. Ó, a composição e a proporção de substâncias do ar atmosférico variam de acordo com o local e as outras condições do ambiente. Os seres vivos e os fenômenos naturais estão constantemente interagindo com a atmosfera, seja por meio da eliminação de gases ou da fumaça vinda de vulcões, ou seja, pela umidade que evapora de rios e oceanos, entre outras interações. Aí ele vai te dar uma dica aqui no cantinho, muito importante, ó. Nas camadas mais altas da atmosfera, a composição do ar é bem diferente da existente próxima do solo. Outros gases, como o xenônio e o argônio, podem ser encontrados, e o oxigênio é quase inexistente, sendo inviável a sobrevivência nessas camadas. É o que a gente vê aí nos filmes, nas reportagens. Quando os cientistas vão para o espaço, a gente sabe que lá não tem oxigênio, eles precisam usar aquelas roupas especiais, usar cilindros de oxigênio. Lá existem outros gases, na alta atmosfera existem outros gases. E como a gente falou nas aulas passadas, olha o que ele vai falar aqui, ó. Em locais muito altos, como em grandes montanhas, o oxigênio encontra-se em uma concentração menor. É o chamado ar rarefeito. Algumas populações que moram em cidades localizadas em grandes altitudes na América do Sul e no Himalaia estão acostumadas com a pouca oferta de oxigênio no ar e não sofrem seus efeitos mais comuns, como tontura, dores de cabeça, náuseas e cansaço. É o que a gente falou dos jogadores de futebol, lembra? A tia falou que os jogadores, quando eles vão para esses lugares mais altos, jogar na Bolívia, por exemplo, quando a gente vê aí na Libertadores, né? Eles têm que ir uma semana antes para esses locais. Para quê? Para que o corpo deles se acostume com essa oferta mais baixa de oxigênio. Porque se eles forem na véspera, eles vão chegar na hora do jogo e não vão conseguir jogar. Os pilotos militares que voam em caças a uma altitude entre 9.000 e 12.000 metros utilizam máscaras de oxigênio em suas missões, pois é impossível respirar normalmente quando o ar está tão rarefeito. Aqui ele colocou uma foto, ó, de La Paz, na Bolívia, que está a aproximadamente 3.600 metros acima do nível do mar e tem o ar bem rarefeito. Nas aulas passadas, nós falamos também que nesses locais, vocês vão se lembrar, a água ela ferve numa temperatura o quê? Muito menor. Por quê?
Porque a pressão atmosférica é muito mais baixa do que no nível do mar, certo? Então, agora, a gente vai falar do ciclo do nitrogênio. Como que a gente gasta o nitrogênio e como que existe essa reciclagem? Como que o nitrogênio é novamente disponível para a gente? Então, olha só. O nitrogênio é o gás presente em maior quantidade na atmosfera. No entanto, quando respiramos, o nitrogênio entra e sai do nosso organismo quase sem sofrer alteração. Muito ao contrário do oxigênio, né, gente? A gente não sabe que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. O nitrogênio não, você inspira e expira ele praticamente inalterado. Isso ocorre porque não conseguimos assimilá-lo. Então, qual é a importância do gás nitrogênio para os seres vivos? Ele é fundamental no crescimento de plantas e animais, participando da composição de substâncias essenciais para o desenvolvimento e o crescimento dos seres vivos, como as proteínas. A maioria dos seres não consegue absorver o nitrogênio na forma gasosa. O nitrogênio do ar somente é absorvido por algumas bactérias por um processo chamado de fixação. Muitas dessas bactérias vivem associadas às raízes de plantas chamadas leguminosas, como o feijão, a ervilha e a soja. As bactérias fornecem parte do nitrogênio que absorvem para a leguminosa. Então, presta atenção. Esse tipo de planta é o único tipo de planta que é capaz de fixar o nitrogênio. Ela fixa o nitrogênio das bactérias. São aquelas que nascem debaixo da terra, gente. Elas fixam o nitrogênio, aí o bichinho vai lá e come elas, ó. Os animais, ao se alimentarem dessas plantas, adquirem o nitrogênio fixado já, ó. Além de obterem nitrogênio diretamente pela ingestão das plantas, os animais obtêm nitrogênio quando se alimentam de proteínas de outros animais. Então, ó, o coelhinho comeu a leguminosa, olha lá. A onça comeu o coelhinho. Tá vendo? Aí o que vai acontecer com a onça com o passar do tempo? Ó, todos os seres vivos, depois de mortos, sofrem a ação dos decompositores, que a tia Cristiane está falando para vocês. Ó. E o nitrogênio que formava o seu corpo volta para o solo, onde outros tipos de bactérias devolvem esse gás à atmosfera, tá vendo? Então, ele volta, ó, morreu a onça. Os decompositores voltam com esse nitrogênio para o solo, para as bactérias. As bactérias, de novo, fornecem o nitrogênio para as leguminosas e assim o ciclo não se acaba. É muito legal, né? Então, olha só, utiliza-se a letra M para representar o elemento químico nitrogênio e N2 para representar o gás nitrogênio. Então, ó, o N2 quer dizer que são dois átomos de nitrogênio que formam a molécula, tá? Então, se vocês virem aqui o ciclo desenhado, ó, o ar atmosférico com nitrogênio, ele entra aqui também, ó. Os sais nitrogenados, as leguminosas, ó, o gás nitrogênio é transformado por micro-organismos do solo e das raízes das plantas. O animalzinho, se ele for comido pelo outro, ele fornece nitrogênio para o outro. Se ele não for comido, ele também morre. Olha, os dois vão morrer em algum momento.
Animais e plantas mortos são decompostos por micro-organismos. Nesse processo, o gás nitrogênio retorna para a atmosfera. Agora, olha aqui, ó, o Saiba Mais, muito legal esse, ó. Você sabe por que os agricultores costumam alternar o plantio de culturas de cana-de-açúcar e milho com culturas de feijão? Então, olha só, ele planta o feijão, depois ele planta cana-de-açúcar e milho, depois ele planta feijão, depois cana-de-açúcar e milho, ele vai alternando. O feijão é uma planta leguminosa e abriga bactérias do gênero Rhizobium em suas raízes. Essas bactérias fornecem parte do nitrogênio que absorvem para a planta construir suas proteínas. Assim, o feijão não necessita de muito nitrogênio do solo. Quando ocorre a colheita do feijão, os restos da planta são deixados no solo para sofrerem a ação das bactérias decompositoras. Aí o solo fica o quê, gente? Rico em nitrogênio. Quando ele colhe o feijão, fica todo o nitrogênio para trás, lá nos decompositores. Aí ele vem o quê, ó? O nitrogênio que fazia parte do corpo da planta, agora estará disponível no solo para as plantas que não têm as bactérias em suas raízes, como o milho. Essas técnicas, chamadas de rotação de culturas e adubação verde, reduzem o consumo de fertilizantes industriais na agricultura. Ele não precisa comprar o fertilizante. Por quê? Porque o próprio terreno, o fato de ter cultivado o feijão ali, já deixou o terreno rico em nitrogênio. E aí não precisa de fertilizante, tá? Então vamos mais para frente, ó. Aí outro elemento químico que a gente vai falar agora. Então falamos do nitrogênio, como que ele é importante para a vida. O segundo elemento mais abundante na atmosfera é o oxigênio. Como que é o ciclo do oxigênio? Olha só. Os seres vivos obtêm a energia necessária para a manutenção da vida por meio do processo de respiração celular. O gás usado na respiração da maioria dos seres vivos é o gás oxigênio. E por isso ele é de vital importância. Você, as plantas, as algas, os animais e tantos outros seres vivos consomem oxigênio. Mas de onde vem o oxigênio presente no ar? Nós sabemos, né? Quando você estudou as cadeias alimentares, estudou também a fotossíntese realizada pelas plantas e algas. Nesse processo, as plantas e algas produzem seu alimento a partir de gás carbônico e água, utilizando a luz solar. Na fotossíntese, o oxigênio é liberado para a atmosfera. Esse gás também participa das reações de queima, conhecidas como combustão. Então, na fotossíntese acontece exatamente o contrário da nossa respiração. Porque a nossa respiração é o quê? A gente inspira oxigênio e elimina gás carbônico para a atmosfera. As plantas não, elas pegam o gás carbônico da atmosfera, reagem com a luz solar e transformam ele em oxigênio, as plantas e as algas. Olha aqui no cantinho, ó, as algas presentes na superfície dos oceanos produzem mais da metade do oxigênio disponível na atmosfera do nosso planeta. As florestas também contribuem, mas grande parte do oxigênio produzido por elas
é consumido pelas próprias árvores em sua respiração. Por isso que a gente diz que o verdadeiro pulmão do mundo são as algas, tá? Uma parte do oxigênio também pode ser encontrada na atmosfera na forma de ozônio, formando a famosa camada de ozônio, que nós sabemos que nos protege das radiações solares, certo? Então, olha só, o oxigênio atmosférico, a gente tem aqui, ó, as reações de combustão utilizam esse oxigênio, olha lá, nas indústrias, eles utilizam o oxigênio para queimar e eles eliminam gás carbônico para a atmosfera. Na respiração dos animais, a gente também elimina gás carbônico. Aí você tem as algas, olha só, as algas elas fazem o inverso, elas eliminam o gás oxigênio para a atmosfera. As plantas, a mesma coisa, ó, eliminam gás oxigênio para a atmosfera, tá? Então, ó, utiliza-se a letra O para representar o elemento químico oxigênio, que é o O2. Para representar o gás oxigênio é o O2. Espera aí, a letra O é só o elemento químico oxigênio. O gás oxigênio é o O2 e o gás ozônio é o O3. Então, O2 significa que tem 2 átomos de oxigênio formando uma molécula. Então, você pensa num cachinho de uva, num cachinho com 2 uvas. Um cachinho com 2 uvas é uma molécula. Então, a molécula é um conjuntinho de átomos. Esse cachinho com 2 uvas representa o O2, que é o gás oxigênio. Se você tiver um cachinho com 3 átomos de oxigênio, pensa num cachinho com 3 uvas. Representa o gás ozônio, que é o O3. Ok? Ó, você sabia que sem oxigênio não existe fogo? Já tentaram fazer aquele teste da vela, não já? Acende a vela e depois coloca um copo por cima dela. Rapidinho ela vai apagar. Por quê? Porque ela só vai queimar enquanto tiver oxigênio dentro do copo. Acabou o oxigênio dentro do copo, acabou o fogo. Ó, a combustão só acontece porque o oxigênio, que é o comburente, reage com o combustível, produzindo luz e calor. No processo de combustão, ocorre uma reação química entre o combustível e o oxigênio, com produção de energia e resíduos, na forma de substâncias como gás carbônico, vapor d'água, monóxido de carbono, entre outros gases que vão para a atmosfera. Então, aqui você está vendo fogo, ó. A madeira é o combustível. Ao ser queimada na presença do oxigênio, que é o comburente, libera luz e calor. Ok, meus amores? Então, ó, nós vamos parar por aqui hoje. Vocês vão prestar muita atenção. O que eu tiver falado que chamou a atenção de vocês, que foi mais importante, grifem aí na postilha de vocês. Essa matéria cai na nossa prova na semana que vem, tá? Na sexta-feira que vem já é a nossa prova. E vai cair esses 2 ciclos. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, vocês entrem em contato comigo, por favor, para que a gente possa, então, tirar todas as dúvidas que vocês têm. Eu não quero que vocês fiquem com dúvida nenhuma. Combinado? Tudo bem? Em paz? Ok. Então, tá bom. Um beijo grande para todos. Na apostila, nós vamos começar, então, na página 33, tá? Hoje foi falar da página 33, 34 e 35. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.